Bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, então. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma live aqui no meu Instagram. A live de hoje é com o Diogo Schmidt. E aí, pessoal? Sejam todos, então, bem-vindos. Isso aí, muito bem, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Gui Victor, seja bem-vindo. Eugênio Correia, Amanda Ribeiro, Gustavo, sejam todos bem-vindos. Hugo, seja bem-vindo. Felipe, Isaías, muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, tá? A mais uma live aqui. Hoje a gente vai falar aqui com o Diogo. E aí, Caio, beleza? Tranquilo? Estão conseguindo me ver bem aí? Conseguem me ouvir bem? Muito bem, beleza. Vamos só aguardar o Diogo chegar, tá? E aí, meu amigo, beleza? Tranquilo? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito bem, vamos só esperar o Diogo chegar, a gente vai falar sobre o problema. Claro que a gente vai trazer o problema da pornografia e a gente vai tratar dos imperativos masculinos. A gente vai tratar dos 3 imperativos masculinos, né? Só aguardando o Diogo chegar aí pra gente poder iniciar. Muito bem, vamos lá. Fala, Diogo, beleza? E aí, Miguel? Tudo bem? Tranquilo? Tá me Tudo ouvindo bem? beleza? Consegue me ouvir bem aí? Consegue me ver bem? Eu consigo. Muito bem. Cara, seja muito bem-vindo aí bom, à nossa live. Tô te trazendo aqui como convidado, assim, acho que é a primeira vez que a gente conversa. A gente está tentando marcar essa live, na verdade, já faz um tempo. Aí, a gente vai deixar, a live vai ficar salva aí. E, assim, é um prazer poder estar aqui conversando contigo, né, desse assunto. A gente colocou ali como os imperativos masculinos, né? Desse assunto que é, né, assim, mais que urgente a gente poder ajudar o pessoal nisso, né? Mais que urgente a gente poder ajudar tanto homem casado, né, tanto quanto, sei lá, o sujeito tá namorando, o cara é solteiro. A gente sabe que a masculinidade está em crise, né, e é disso que nós vamos tratar aqui hoje. E, claro, a pornografia entra aí como um sintoma dessa crise geral da masculinidade. Seja muito bem-vindo, Diogo. Não, eu que agradeço a oportunidade, o convite, da gente poder discutir, né, as nossas ideias aí, procurar um caminho assim, em comum e de uma forma que a gente, de repente, possa ajudar as pessoas a encontrar as causas desses problemas que elas têm, desses vícios, dessa dependência de, de um negócio que, no final das contas, é muito grave, né? Acaba meio que destruindo a vida do homem, essa dependência da pornografia e desse tipo de fuga da realidade, né? Exatamente. E como destrói, né? Destrói casamentos, né? Eu recebo aqui, Diogo, cara, assim, não é uma, não é duas, mas são várias mensagens todos os dias, testemunhando mesmo, assim, casamentos que foram por água abaixo por conta disso, né? Foram por água abaixo por conta disso, porque, né, a coisa depois, né, o sujeito acabou saindo da vida de tela, buscou uma traição, enfim, né, não conseguia mais, né, sustentar ali o papel dele de pai, né, no papel dele de esposo, situações complicadíssimas de divórcio, né? Então, assim, quanto antes a gente conseguir, né, trazer o sujeito para, né, de volta da realidade, quanto mais jovem for, né, a gente conseguir, quanto mais cedo a gente conseguir pegar ali no coração do problema, melhor a gente vai estar fazendo um bem para daqui 20, 30 anos. É assim que eu penso. Esse meu trabalho eu sempre pensei nisso. Daqui Sim, 20, sem 30 dúvida. anos eu estou ajudando a salvar algumas famílias. Não, sem dúvida. Não tem outra consequência possível, né? A pessoa vai fugindo da própria realidade dela e chega uma hora que essa realidade, essa situação dela se torna insustentável, até para ela mesma. Ele não consegue, seja por uma decepção com a vida dele, seja por uma vergonha, porque esse tipo de coisa sempre traz uma vergonha, um remorso, né? Então, realmente, imagino o quanto isso causa sofrimento em muita gente.
exato, e a gente vai ficando mais reprimido, ele não consegue de fato ser homem. E é isso que é o tema da live. O pessoal está perguntando. O tema da live que a gente vai falar aqui é, de fato, né, a gente colocou ele como os imperativos masculinos. E a gente estava conversando e são três os imperativos masculinos, né, Diogo? Então, acho que a gente podia começar falando disso e depois a gente mostra como que a perda, né, dessa noção do que de fato ser homem, né? Essa live, é claro, ela é mais específica para os homens. É claro que as mulheres também têm alguns problemas aí com a pornografia. Né? A gente tem o público feminino que consome isso também. Mas essa live aqui, ela é específica para os homens. As mulheres podem ver para entender como é que os homens funcionam, né? Para ajudar os seus maridos, enfim, né? Mas essa live aqui é assim, é papo reto, é homem falando para homem, para a gente poder, né, levantar essa moral que está caída. Então vamos começar a falar disso e a gente relaciona isso depois com o problema da pornografia. Fala para nós, Diogo, um pouco sobre esses imperativos. Então, desde que eu comecei a escrever no Instagram e produzir algum conteúdo, eu bato muito nessa tecla, né? Eu me baseio muito nessa ideia, sempre que eu vou escrever alguma coisa. É um, é, é, são três imperativos, né? Como a gente chama, mas, na verdade são três papéis do homem que são essencialmente masculinos, né, na família e na sociedade. E eu comecei a me interessar mais a respeito desse assunto, por estudar a respeito desse assunto, quando eu estava até me preparando para o meu casamento, né? Durante o curso de noivos, a gente fez um acompanhamento ali com um padre amigo nosso, e ele era um padre muito bom. Ele abordou muito essa questão, essa dinâmica dentro da família, né? Os papéis do homem, os papéis da mulher, como é que o casal tem que assim, viver de uma forma harmônica, cada um cumprindo com as suas obrigações e desempenhando o seu papel sem que um entre em conflito com o outro. E aí, mais ou menos nessa época, eu entrei em contato com um estudo de um antropólogo que ele faz um estudo muito, assim, puramente científico, né? De várias sociedades no mundo, em vários locais do mundo, em tempos diferentes, em regiões diferentes. E ele tenta achar, assim, pontos em comum no comportamento masculino ou no que se espera do comportamento masculino em todas essas sociedades. E aí, quando você vai comparando todas elas, você consegue reduzir isso para esses três papéis essenciais aí, né? Que é ser procriar, prover e proteger, né? Sendo que procriar significa que o homem ele deve ter o papel ativo na busca por uma mulher para se casar e para formar uma família, ter filhos, né? Prover é justamente que cabe ao homem criar as situações e as condições necessárias para atender as necessidades dessa família que ele está formando. Tanto na questão do sustento da família, quanto em oferecer abrigo e uma certa proteção contra a natureza e, enfim, as intempéries assim naturais, digamos assim, né? E a proteção, que aí é o caso de realmente proteger a família dele e a sociedade dele contra adversários e no passado seriam invasões e guerras e etc. Hoje isso está mais relacionado à criminalidade, esse tipo de coisa. Então, esses três papéis, a ideia que eu defendo, né, e que eu acredito muito, é que são papéis essencialmente masculinos, que hoje, quando eu falo disso, às vezes tem muita gente que recrimina até, né, essa ideia,
vai para um lado assim de que, imagina, a mulher também ela pode ser uma provedora, ela também pode contribuir na provisão da família e com tudo isso. Mas o ponto central aqui não estou tratando da capacidade ou não da mulher. Eu não estou negando que a mulher seja capaz de fazer isso. Mas a responsabilidade, a iniciativa deve partir do homem de assumir esses papéis, né? E isso é o que hoje em dia eu percebo que vem se perdendo por vários motivos. O homem ou ele não reconhece mais esses papéis que ele tem que assumir, ou ele não quer mais assumir, o que é pior ainda, né? Perfeito, perfeito. Então, isso já dá para nós uma ideia de como é que, né, a gente tá mal, né? Muito assim, ó, cara, sei lá, 90% dos homens hoje sequer imaginam que eles têm que ter, né, que eles têm que procriar, prover e proteger. Assim, os caras simplesmente entram num casamento, né? De repente eles entram num casamento como quem cai de paraquedas e, né, vai tocando a banda do jeito que dá, enfim, não tem eles não têm esses três astros que iluminam o caminho deles, eles não têm essa luz de fato que ilumina. E a gente estava até conversando quando, vamos dizer assim, isso é um tripé, né? E quando uma dessas pernas começa a faltar, a gente começa a ter problema. Então, por exemplo, a gente começa a ver que hoje em dia, né, o prover, ele é muito fácil. De algum modo, o prover hoje, ele é menos árduo do que antigamente. Quer dizer, É. é, quando- Não, se a gente comparar com nem tanto tempo atrás, algumas décadas aí, vamos colocar uma centena de anos aí, o trabalho ele era bem mais árduo, né? Normalmente o trabalho era braçal. Inclusive era algo que deixava até muito mais claro essa diferença dos papéis entre o homem e a mulher, né? O trabalho ele dependia muito mais de uma capacidade física superior. Hoje em dia isso já um pouco perdeu essa característica. O trabalho hoje é algo por conta das tecnologias que a gente tem hoje, das técnicas e tudo, que são boas, não são ruins. O trabalho se tornou mais intelectual e menos dependente de força propriamente, né? Então, você tem de fato, você tem uma dificuldade menor do homem, né, de trabalhar por outro lado, você tem uma entrada muito maior da mulher no mercado de trabalho. E aí isso um pouco vai perdendo a importância para o homem. Ele já não entende que isso é algo que ele tenha que se preocupar tanto, né, entre aspas, assim. Não se preocupar no sentido de que isso daqui não vai ser eu arrumar um trabalho, ganhar um dinheiro, alguma coisa, não é uma coisa que vai me custar tanto esforço, tanto sacrifício. Então, é uma coisa que perde um pouco na cabeça do homem, perde um pouco a relevância, né? A mesma coisa a questão da proteção, né? Hoje em dia a gente tem, claro que isso é algo bom, a gente tem muito menos conflitos armados, menos guerras. A sociedade mesmo, ela já é muito mais organizada, então a gente tem a polícia, que é quem realmente se responsabiliza por isso, embora eu acredito que todo homem ele seja responsável pela proteção da sociedade, né? Hoje a gente vive claro, num estado em que a gente não tem mais muita liberdade para isso, mas assim, deveria ser uma responsabilidade de todo mundo, mas é óbvio que a organização social tira um pouco das suas costas do cidadão comum, né? Esse peso de ter que... Pô, ninguém precisa ficar acordado à noite fazendo turno para impedir que um invasor venha e invada a minha casa, né? A gente supõe que a polícia está rondando a rua ali e a minha casa é segura, então eu não vou ter esse tipo de problema. Então, essa, essas duas questões elas acabam um pouco perdendo esse espaço na preocupação do homem, né?
E, e isso faz com que um peso, uma ênfase maior caia sobre a questão da sexualidade. O que acontece muito hoje em dia. O homem que se esforça muito pouco para não se Sim. preocupa com o trabalho e com outra coisa, ele acaba dando muita ênfase para a relação com as mulheres e para, né, festa e curtir a vida, etc. Esse é o ponto, assim, por assim dizer, mais alto, o ponto central, tipo, né? O sujeito, né, que não se preocupa com os dois elementos, né, a saber, né, proteção, né, e prover. O sujeito que não se preocupa com o trabalho, o sujeito que não se preocupa, né, o sujeito que não se preocupa em proteger. É óbvio que essas duas coisas são bem masculinos mesmo, né. É claro, né, que a vida do sujeito vai ser né, uma eterna infância, ou seja, a vida do sujeito vai ser uma eterna, né, uh, festa, playground, né, É, pegar o bebezinho, ficar com o bebezinho. Hoje, assim, ó, né, assim, a expressão máxima disso é que não, um bom pai é aquele que brinca com seus filhos. é, é Né? O o, cara tem... é o carpe diem, né? Exato. A É o pessoa cara que tem que ficar ali, né? quer aproveitar a vida, quer curtir, quer se divertir e acha que a vida é uma festa e sem responsabilidade nenhuma. E isso é muito grave, né? Quando a gente perde mesmo, assim, nós somos homens, assim, perdemos o senso de responsabilidade. Nem tanto para com a nossa vida, mas para com a vida dos outros. Quer dizer, existem pessoas que dependem de mim. Né? Na minha casa existem pessoas que dependem de mim. Eu tenho que prover, eu tenho que proteger a minha família de algum modo. Essas pessoas dependem necessariamente de mim. Quando eu perco isso de vista de algum modo, quando a gente perde isso de vista de algum modo, né, o homem parece que perde um pouquinho a graça de viver. Então, assim, eu vejo isso assim, parece que perde um pouco o sentido, perde um pouco assim, um pouco a nossa vontade de trabalhar mesmo, a nossa vontade de servir. Às vezes brincava com a minha mulher, falava assim, olha, se eu não fosse casado contigo e nem tivesse filho, né, para mim seria muito bom, eu, sei lá, morava em qualquer lugar, né, com um monte de livro, e para mim era isso, estava bom. Mas tudo que eu faço todos os dias, todo o meu suor, o meu trabalho, assim, a minha dedicação, é para poder te dar alguma coisa, é para poder prover alguma coisa, é para poder É, te dar um pouco mais de conforto aqui. e você vê, a gente percebe muito como essa questão de procriar, esse primeiro imperativo, ele é o que meio que fundamenta os outros dois, né? É claro que o homem ele tem muito mais interesse em prover, em trabalhar e procurar formas sei lá, de se tornar, de ficar mais forte, ter mais recursos para proteger a família dele, etc. Quando ele tem uma família, obviamente, né? Quando ele tem pessoas que dependem dele. Então, outro grande problema hoje é que é essa cultura contraceptiva, né? Então, que embora uma ênfase maior caia sobre essa questão de procriar, né, na sexualidade, na relação afetiva, por outro lado, os homens eles estão entrando em relações com mulheres e muitas vezes até se casando sem nem ter a intenção de ter filhos, de formar família. Ou então, quando vai ter um só ou dois, né? Seja porque não quer ter o trabalho de criar uma família, seja por receio de uma série de coisas, seja por causa de uma mentalidade que colocam na cabeça dele, de que hoje em dia você ter um monte de filho é maluquice. Então, a coisa é como você falou, né? Meio que perde o propósito. Assim, apesar do É cara ele tá às vezes até num casamento, é um casamento meio sem eira nem beira ali. estéreo, né? É um casamento estéreo, assim, ele Exatamente. não produz nada, né? Ele tá como que estéreo mesmo, assim, né? Qual é o sentido desse casamento, né? É um playground, né? É um playground onde, é, quando for divertido,
vale a pena. Quando não for divertido, eu vou divorciar, esse casamento, né, não faz É sentido, eu vou descartável, pro né? outro, né? E é claro que nesse sentido, a pornografia ela é um oásis para o sujeito que pensa assim, o sujeito que perde a noção de que o homem é um provedor, né? Assim, bem sincero mesmo, de coração mesmo, o homem quando ele é um provedor, o homem quando ele tem para um que trabalhar, ele é responsável. E a pornografia é o culto máximo da irresponsabilidade, né? É o culto máximo da irresponsabilidade, né? Assim, eu, né, me frustrei, a gente até estava conversando, quando a ênfase da coisa ela vira ali, né? Não, a coisa é afetiva mesmo, é procriar mesmo, é brincar com as mulheres, é festa, é bebedeira, essa coisa toda. É claro que esse sujeito, né? Eu terminei, né? Ele vai responder assim: eu terminei meu namoro, né? E eu não sei o que eu faço da vida, né? Eu terminei, né? Com o meu noivado, né? E agora eu tô aqui há um mês chorando as mágoas e assim, o que eu ouço diariamente é uma briga com a minha namorada, eu fui lá e me afundei na pornografia. Uma discussão com a minha esposa, eu fui lá e me afundei na pornografia. É, é Assim, é um um, negócio. um estado de vida, assim, de espírito, né? É, que a pessoa não se vê submetida a uma responsabilidade, a uma missão, digamos assim, e que isso vai favorecer, lógico, a libertinagem, né? Assim, a pessoa quer prazer e ela vai buscar esse prazer das mais variadas formas e vai objetificar a mulher, né? A figura da mulher. Então, ao invés ele separa a ideia na cabeça dele, não existe mais aquela relação entre a mulher e a esposa, né, a mãe dos seus filhos, né? Não, a mulher ela é um objeto sexual, né? E aí, obviamente, nem toda mulher se sujeita a ser isso para um homem, né? E aí é Sim. claro que ele vai buscar isso ali no mundo imaginário, onde todas as mulheres estão sempre suscetíveis e sempre abertas a relações casuais, né? Então, essa irresponsabilidade, essa falta de uma noção de uma missão maior, inevitavelmente submete o homem aquelas paixões mais baixas que ele tem. Eu falei isso até num post uma vez. O homem que não assume integralmente a responsabilidade dele como provedor, ele vai sempre ser um escravo das suas paixões mais baixas, né? Justamente por isso. E, Exatamente. e, e uma coisa que você estava comentando também, essa imaturidade afetiva, né? O cara, como aquela relação que ele estava buscando era só para uma satisfação emocional, uma satisfação sexual, quando isso acaba, ele não vê mais propósito na vida dele. Porque ele não tá, a vida dele não está se movendo para nada concreto, Mais assim. responsável. Para nada, ele não vê nada além da satisfação que ele tem com aquela relação que ele tem com aquela mulher. Então, quando aquilo acaba, o cara fica sem chão. Ele não entende que ele tem que seguir a vida dele, que foi uma relação que acabou, mas a vida continua, né? Eu tenho o meu trabalho, eu tenho outras coisas para fazer. Não, aí Sim. a pessoa entra naquele. É claro, é normal, você tá numa relação ali, acaba, você fica chateado, você sofre um pouco, mas, pô, você entra quase numa depressão, você fica sem saber para onde vai, isso é sinal de que tem alguma coisa errada, né? Exato, exato. Então, o sujeito fica totalmente perdido. Tem uma coisa que é interessante que a gente tem que falar, que é o fato seguinte, né? Como o foco da coisa, né, ficou muito assim, né, na procriação, como a gente está falando, o sujeito não tem noção de responsabilidade, o sujeito não tem noção de entrega. O homem é um provedor, né? O homem é aquele que trabalha 12 horas por dia, 15 horas por dia, né, para dar, né, para prover o sustento para aquela família, né, para
ou ver né, prover o sustento da família. E é claro que nós estamos numa sociedade extremamente sexualizada. Diogo, se a gente for num consultório de um médico ou de um psiquiatra, a gente vai ver a seguinte coisa: olha, 90% das pessoas que passam naquele consultório, né, tem algum problema com sexualidade, né, tem algum, assim, tem algum elemento sexual envolvido. Mas é claro que isso não é normal, né, se a gente pegar, sei lá, 400 anos atrás, né, 500 anos atrás. As pessoas não tinham tanto problema assim com sexualidade como se vê hoje. Você pensa assim, né, sei lá, 500 anos atrás, né, sei lá, o sujeito morava numa casinha com a porta, tinha um quarto que às vezes a porta nem fechava muito bem, ele tinha ali, sei lá, uns filhos, né? Ele não podia ter uma, sei lá, ele não pensava em transar a noite inteira, em, sei lá, né, virar a mulher em tudo quanto é posição, ele não pensava em ser uma máquina sexual, cara. Aquilo não era para ele um objeto de desejo. Assim. Ele não pensava em passar ali, sei lá, várias noites ali transando com aquela. Isso ele tinha que fazer um negócio rápido ali, né, sei lá quanto tempo que ia durar ali, pronto, porque não era uma questão para ele. Né? Tava terminada a relação sexual, ótimo. Né? A gente se amou aqui, beleza, agora vamos dormir. Amanhã eu estou trabalhando, amanhã está trabalhando em casa também, e era isso. Hoje em dia. Existia muito também uma questão do próprio recato, né, das pessoas na sociedade. Então, era uma coisa que era muito menos estimulada. Hoje, cara, virou uma esbórnia. A gente aqui É, não tem televisão em casa, mas imagina como é que você liga a televisão em novela, em sei lá o quê. Todo mundo é com pouca roupa, é, fora algumas cenas explícitas que a gente sabe que são exibidas. Você sai na rua, é gente mal vestida. Então, assim, tá todo mundo o tempo todo. Parece que não tem outra coisa na cabeça. é esse que é o negócio. Parece que não existe outra coisa a não ser sexualidade. A nossa sociedade é muito sexualizada. Né? Nesse exemplo que a gente está dando, sei lá, de 500 anos atrás aí, o sujeito tinha outros amores. Ele tinha outros amores. Ele amava outras coisas. Né? Eu lembro do o verso do Camões que dizia: transforma-se o amador na coisa amada. Né? Então, o que, que a gente está, o que a gente está amando? Né? O que eu estou amando? O que a gente está amando? A gente vai se transformar nisso. E hoje em dia é o seguinte, né? Não dá para, né? Hoje em dia todo mundo quer se transformar numa máquina sexual, né? 90% das pessoas que estão no consultório médico estão lá porque estão, sei lá, estão preocupadas porque, né, não tem um desempenho sexual X ou Y, né? Porque tem um problema de ereção assim, alçado, enfim, algum problema de sexualidade. Tem, assim, ó, o foco que se dá a essa questão da vida, a essa área da vida, assim, é muito exagerado. Muito exagerado. Só que é o seguinte, não dá para se transformar numa máquina sexual. Você, Sim. depois que morrer, não vai se transformar numa máquina sexual. Não, você vê, como você falou, né? Essa frase de Camões é muito acertada, né? Transforma-se o amador na coisa amada. No que essas pessoas elas vão se transformar? Num bicho, né? Isso é a Né? própria bestialidade. Os animais é que vivem desse jeito. Eles querem ali. O interesse deles é comer, é uma sombra para dormir e fazer se acasalar, né? Para reproduzir. É o puro instinto. Eles se movem apenas pelo instinto, sem qualquer noção de responsabilidade. E é isso que o homem vai se tornando, né? Todo mundo, acho que não precisa explicar demais. Todo mundo entende se eu disser aqui que hoje a sociedade está se bestializando, né? Né? Então, assim, o que a gente está amando de fato, né? Será que a gente não tem outros amores, outras preocupações, né? Outras preocupações, se não, né, sei lá, se tornar uma máquina sexual, né, se não, né, problemas de sexualidade, será que a gente não tem problemas mais importantes que estão demandando a nossa atenção e que a gente não está prestando atenção? A gente não está a gente não tá, né, dando o devido amor a esses amores? Né? Assim, esse é o negócio. A gente estava conversando mais cedo também, acho que ontem a gente estava conversando, e existe um negócio fundamental aqui no negócio da pornografia, que é o sentimento de impotência. Eu já falei isso aqui várias vezes. E o pessoal que me acompanha já sabe que existe um ponto central que faz com que o sujeito busque a pornografia. Sim, dentre várias explicações, né, existe um negócio que é o seguinte:
quando eu me sinto impotente diante de alguma situação, eu acabo buscando a pornografia como uma, vamos dizer assim, solução para essa situação. É como se, sei lá, eu estivesse andando numa caverna, aquelas pedras caíssem, eu ficasse cercado daquilo, tá? Ficasse cercado daquelas pedras ali, e eu não sei o que fazer, eu não sei sair daqui. Eu não sei, não consigo encontrar uma solução para essa circunstância. Eu não consigo vencer essa circunstância. Eu não tenho força para vencer essa circunstância. Eu me sinto impotente. Se a gente perguntar para o sujeito que busca, assim, que está viciado em pornografia, né, cara, quando você procurou a pornografia a última vez, como é que você estava se sentindo exatamente naquele momento em que você procurou? Ele vai dizer, eu estava me sentindo impotente. Eu estava me sentindo impotente porque eu não sabia o que fazer para resolver tal ou qual situação. Agora, cá para nós aqui no pé do Válvula de ouvido, escape, né? 90% dos homens hoje são impotentes mesmo, É. né? Então, e aí São impotentes mesmo. é onde a gente estava comentando lá e conversando, e de onde vem esse sentimento de impotência dos homens, né? Esse sentimento, e não só o sentimento, mas essa incapacidade do homem de realmente, como você falou, dominar a sua circunstância. Eu entendo que vem justamente, talvez não seja o único motivo, claro, mas um dos motivos é justamente essa falta de compreensão sobre a sua própria responsabilidade. Então, quer dizer, o homem que desde cedo ele entende que ele tem uma missão na vida, né, que é maior do que só a própria satisfação, de alguma forma ele vai se preparar para isso, né? Assim, a própria essa questão da provisão, ela está muito relacionada a você ser capaz de dominar a sua circunstância, de transformar o que está ao redor de você, utilizar os recursos que você tem à mão de uma forma que seja útil para você e para as pessoas que dependem de você, né? E hoje é muito claro, assim, essa dificuldade que as pessoas têm. É, assim, no meu perfil eu também falo sobre investimentos, falo um pouco sobre empreendedorismo, né? E eu vejo como é comum, assim, os homens se sentirem perdidos no sentido de não saber como conseguir uma outra fonte de renda, né? Sim, sim. É, mensagens, perguntas assim que eu recebo do tipo, eu quero me casar, mas eu tenho um emprego em que eu ganho só um salário mínimo. Pô, cara, mas não tem outra resposta para isso a não ser arrume outra fonte de renda, certo? Sim. Agora, qual que é a dificuldade? É que o cara não sabe como fazer isso, né? Ele não entende como utilizar os recursos que ele tem à mão para conseguir gerar mais recursos, né? E eu acho que é justamente uma perda dessa noção do homem de que essa é a responsabilidade dele. E aí existe meio que uma falta de preparo, talvez. E até a própria circunstância da sociedade, a situação da sociedade hoje um pouco favorece isso, né? É lógico que você tem aí toda uma questão política, digamos assim, sobre as leis do trabalho, etc. Mas eu acho que a questão fundamental não é só isso. O problema maior está nessa busca do homem por uma estabilidade ou por alguma coisa que dê uma segurança para ele, sendo que, na verdade, ele é que deveria assumir a responsabilidade de dar a segurança para as pessoas que dependem dele, entendeu? Ele é o símbolo da segurança, Isso. E ele é o mais inseguro. Então, né? É, é exatamente isso. Esse, é trágico, claro que é trágico. Cara, eu lembrei aqui, existe um livro muito famoso do Pichirin Sorokin, um livro chamado A Revolução Sexual Americana. E é um negócio, assim, é um livro muito chocante,
porque ele mostra lá, por A mais B, como que uma sociedade sexualizada, erotizada, ela enfraquece os homens. E uma coisa muito interessante, que aí tem a ver com o que a gente está falando aqui, é que o sujeito que gasta toda a sua energia com a sexualidade, que gasta toda a sua energia com mulherada, com pornografia, com essas bobagens, com essas coisas passageiras, ele vai gastando, de algum modo, aquilo que dá força para ele, aquilo que realmente dá força. E aí o Sorokin, lá pelas tantas, ele diz que o sujeito que ele cai nessa vida de busca dos prazeres, ele perde criatividade. Olha só que dado interessantíssimo que ele coloca para nós. O sujeito perde criatividade. Né? E O não, sujeito não, perde não é difícil entender por quê, né? capacidade de Porque articular. o imaginário da pessoa começa a ser só aquilo. Exato. Ela não se ocupa ela não ocupa a cabeça dela com outras coisas mais úteis. A verdade é essa. Ela está só querendo o que ela está preocupada é encontrar meios de ela se satisfazer. Como é que aonde que eu vou para eu conseguir uma satisfação pessoal? O que que eu faço? Como que eu me visto? Que comportamento que eu tenho que ter, né? Agora ela não pensa dessa mesma forma para se tornar de fato o provedor, o protetor de uma família, e não só da família, mas da sociedade como um todo, né? Exato. E é muito interessante porque tem ele fala da Revolução Sexual Americana e tem um capítulo lá que ele traz um outro negócio que eu acho sensacional, é que ele mostra o seguinte, isso é sensacional. Ele diz assim, ó, toda revolução política sempre foi precedida de uma revolução sexual intencionalmente provocada. Sim, E aí ele vai mostrando na história humana como que, assim, cara, Roma foi isso. Como é que Roma caiu? Os caras instigaram uma barbárie sexual, né? sim, E aí ele vai mostrando, a Revolução Russa foi isso. Ele vai mostrando, assim, as revoluções comunistas. E aí eu falei assim, o livro é da década de 60, é 63, se não me engano. E eu pensei, cara, esse sujeito não conheceu o Brasil. Porque foi exatamente, foi exatamente esse processo que a esquerda fez no Brasil. Foi exatamente esse processo, e eu acredito que eles devam ter feito de modo intencional. Os caras não são burros. É óbvio, porque você enfraquece aquela classe, aquela que são os homens, que seriam os únicos capazes de dar alguma resposta criativa a uma revolução cultural. sim. De dar uma resposta criativa e combativa, né? Sim. E não só você enfraquece o homem, né? Você também perverte a mulher. Isso é um negócio que também é uma constante, assim, a perversão da mulher, a falta de a perda dos valores, né, da mulher entender que ela tem que se resguardar, isso também faz muito mal para a sociedade. E, assim, de certo modo, o comportamento masculino está ele tá muito associado à própria mulher. E, né, voltando nessa questão, né, do porquê esses três imperativos são responsabilidades essencialmente masculinas, né? É claro que isso daí vem de uma noção, assim, da própria compleição dos dois sexos, né? Se você olha fisicamente, o homem ele está mais apto a desempenhar esses papéis. Mas também sempre teve relacionado a uma noção de que o homem ele é descartável, né? A mulher ela é mais preciosa para a sociedade. Por quê? Porque a mulher é quem gera a vida. A mulher é quem vai Sim. engravidar e vai formar não só gerar, né? Não só dar à luz, mas formar mesmo, educar os indivíduos que vão perpetuar aquela sociedade. Então, ela tem uma função social superior, né? Nesse sentido, e cabe ao homem se sacrificar pela mulher, né?
Então, o homem é o descartável. Se tem uma guerra, é o homem que vai. Não vou mandar as É. mulheres, né? Ah, você tem que trabalhar, você tem que caçar num ambiente hostil, perigoso. Às vezes fazer uma viagem, porque você vive numa região que você está passando por um período de seca, né? Você tem uma certa dificuldade ali, você tem que viajar um pouco mais para você conseguir caça, para você conseguir coletar alimentos, etc. Quem que vai fazer isso? É o homem. Porque se morrer no caminho, é para isso que o homem existe, entendeu? Ele morreu cumprindo a função dele. E a mulher, ela é preservada. E aí hoje a gente tem a mulher querendo inverter esses papéis, querendo dizer, não, eu não dependo de homem, eu sou capaz de ir lá e fazer, né? Como a gente estava falando no começo, hoje a situação, pela técnica, pelo ambiente de trabalho hoje, isso favorece, né? Mas então a mulher, ela quer ser independente, ela não quer, a própria mulher não quer mais que o homem seja o responsável pela provisão e pela proteção da família. E não Uhum. só isso, mas não quer, ela mesma quer ser o sujeito ativo na conquista, na busca por um parceiro sexual, né? E, e aí eu vejo isso sempre que eu escrevo a respeito disso, a respeito de como o homem deve ser o provedor e etc. Sempre tem algum comentário do pessoal recriminando essa ideia, né? Então, imagina, as mulheres são perfeitamente capazes de assumir essas responsabilidades também. É como eu falei, não estou questionando a capacidade da mulher numa situação de necessidade de realmente fazer isso. Não é essa a questão. A questão é que o homem ele tem que se perceber como o principal responsável por isso. A mulher tem que respeitar isso também de uma certa forma, né? E então essa inversão dos papéis, acho que também muita relação com isso que você estava falando, né? Um pouco, meio, quase que uma destruição da estrutura social e relega o homem a um papel assim secundário, onde ele próprio ele não sabe mais como se posicionar, não sabe mais como a gente tava falando, né? De onde vem essa perda do homem, essa perda da noção de que ele tem essas responsabilidades. Acho que um pouco vem daí, desse pensamento revolucionário entre os sexos. Um pouco vem sim do movimento feminista, porque daí o sujeito ele vai cair nessa posição, né, de que ele está perdido, ele não sabe o que deve fazer e ele vai sentir inútil, né? Ele vai se sentir inútil, ele vai muitas vezes se confortar com a posição, né? Então agora minha vida agora é conforto, né? Minha vida é só conforto. E aí o homem ele vai ficando muito mais maternal, ele vai ficando muito mais maternal do que ele deveria, por assim dizer. Né? Ele vai caindo numa posição de passividade total. E é claro que aí a pornografia é esse playground para esse sujeito preguiçoso, para esse sujeito inativo, para esse sujeito não responsável. É claro. Né? Então, o sujeito, né, a gente tem um problema, né, psicológico interior e a gente tem um problema macro também. Né? A gente tem um problema social, a gente tem um problema, né, de que as mulheres acabam também, né, colocando o homem nessa posição, né, de não, descartável. Assim, o sujeito não descartável no sentido de que o descarte útil, né? É um descarte inútil. É um Elas descarte também, inútil. Ele tá elas ali. também estão se colocando ao invés delas entenderem que elas precisam se resguardar porque elas são valiosas, elas são preciosas, né? Não, ela quer essa relação volúvel, utilitarista, ela também quer só o prazer momentâneo, né? Então é isso. Sim, é isso. Pode falar. Pode seguir, pode seguir. Não, eu ia dizer que, inclusive nos ambientes religiosos, e aí a gente tem que falar disso, porque não é, meu filho, porque você frequenta algum ambiente religioso, seja católico, protestante, sei lá o quê. Não é porque o sujeito frequenta um ambiente desse
né? Que só por estar lá fisicamente presente, a tua cabeça vai mudar. Quer dizer, é óbvio, você entra ali na religião, você traz tudo isso dentro de você. Ou você acha que não, né? Ou você acha que só porque você pisou lá, né? Agora, não, agora eu já sei o que é ser homem. Não, não, né? Você ainda não sabe o que é ser homem. E assim, como é que a gente aprende a ser homem? Como é que antigamente os caras aprendiam? Eles viam os caras fazendo, né? Não tinha livro para ler. Não precisava. Não É, precisava. Ele olhava o vizinho fazendo. Ele olhava o pai dele fazendo. E hoje a gente perde a imagem, né? A gente perde a imagem. E qual é a imagem que a gente tem? A imagem invertida. uma coisa até interessante que você comentou, né? A volta a esse maternalismo do homem, né? Que justamente a maturidade do homem tá muito relacionado a essa ruptura com a relação da relação do garoto com a mãe, né? Sim. E dele se distanciar dos cuidados da mãe, porque a mãe é aquela que cuida, é aquela que ampara. E o homem, ele precisa, em algum momento, romper com isso para que ele se torne aquele que cuida, que ampara a sociedade, né? E a própria família no futuro. Então, esse rompimento com a mãe, rompimento no sentido de se afastar um pouco desses cuidados da mãe, não é virar a cara para a mãe, né? É simplesmente se afastar desses cuidados da mãe e dessa relação mais íntima com a mãe e procurar mais a relação com o pai, com amigos, com outros homens, que ele possa olhar e identificar meio que um modelo, né, a seguir. Você vê como acaba virando um círculo vicioso, né? Quanto menos o homem se sente, quanto menos o homem entende essas responsabilidades dele, menos ele vai ser referência para os mais novos, né? Então uma coisa vai puxando a outra. E, e essa relação com a mãe, ela tá sempre muito ligada à afetividade, né? Isso é natural. A mulher, ela tem uma característica ali emocional diferente do pai, né? Então, ela demonstra um afeto pela criança, pelo garoto, por todos os filhos, diferente do homem. E então, enquanto o homem não amadurece, não se separa dessa situação dele ser um dependente, isso sempre vai trazer uma dependência emocional para ele. Ele sempre vai ter como é que eu vou dizer? Ele sempre vai ter essa dependência dos afetos de uma figura feminina, né? E aí, assim, transpor as consequências disso é muito simples, né? Um homem que não amadurece e que precisa sempre do afeto de uma mulher, só que a vida não é assim, né? Onde que você vai encontrar isso? Onde que você sempre vai encontrar mulheres sempre receptivas, sempre dispostas a te satisfazer afetivamente? Nesse mundinho imaginário, né? Na pornografia, nessa válvula de escape, né? Da realidade. Tem dois lugares, né? Na pornografia e no ventre da mãe. Era Isso. isso, né? Na pornografia, você encontra isso, né? Entre aspas, e você encontrava isso no ventre da sua mãe. Que é um dado interessante, Diogo. 90% dos caras que são viciados em pornografia são, assim, extremamente ligados à mamãe ainda. Eu vejo isso todo dia. Sim, Exatamente isso. não cortou Exatamente ainda isso. o cordão umbilical. Não cortou.
não cortou. E é exatamente esse trabalho que eu faço. O sujeito ele precisa acordar para isso. Fiz uma live esse tempo atrás que eu disse: os portões da infância estão fechados. Não dá mais para voltar lá. Né? Sim. Não dá mais para voltar lá. Né? Então, o sujeito, e é claro, muitas vezes esses sujeitos tiveram uma figura paterna frágil também. Né? Não tão Sim. presente. Por quê? Porque é o pai que vai fazer a ponte, é o pai que vai trazer, por assim dizer, nós nascemos da mãe e vamos para o pai. O pai é que vai fazer a ponte de ajudar o menino, o sujeito, a se desvencilhar dessa mãe, Sim. a se desvencilhar desse mundo afetivo, maternal, carinho, etc, etc, e mostrar para ele que a vida é dura, que o mundo funciona assim, 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 mostrar para ele o valor do trabalho, mostrar para ele o valor do sacrifício, mostrar para ele o valor de prover a família. Né? Sim. E é muito bonito quando a gente vê uma figura masculina assim. Então, e hoje é muito difícil, né? É muito E às vezes não é nem intencional, assim, é uma questão assim da própria forma como a sociedade hoje tá meio que organizada. Então, eu tava vendo no perfil do Saulo, né, do Dr. Saulo, uma live dele, uns vídeos ele falando sobre a questão daquela frase: o seu trabalho é só estudar, né? Como isso destruiu uma geração. E é verdade, assim, eu eu escutei sim, isso dos meus pais, né? Não se preocupe em trabalhar, o seu trabalho é estudar, né? Vai estudar, vai se preparar e tudo. E ver como isso tira das suas costas um peso, assim, sabe? Então, desde cedo, o jovem ele já se afasta dessa ideia de que ele precisa ser útil, ele precisa achar alguma coisa para fazer para ajudar a família, para, né, ganhar um dinheiro, enfim. sim, sim. Não, o seu trabalho é só estudar, então você fica ali naquele período onde você devia estar amadurecendo e conhecendo mesmo os rigores da vida. Não, a pessoa está ali se anestesiando, tá achando que a vida é um campus de faculdade. Exatamente. Achando que a vida é um campo de faculdade onde, né, é um playground. E é claro que uma pessoa que foi tratada e foi criada assim até os, sei lá, 24 anos, 23 anos, quando ela acorda e começa a ouvir essas coisas que a gente está falando aqui, né, ela fala: tá, eu vou tentar. Só que ela tem 24 anos de formação de gelatina dentro dela. E a Sim, primeira grande, e a primeira, o primeiro grande susto da vida, né, ela vai esmorecer muito, né, e ela vai tremer muito, né, assim, diferente daquele sujeito que não, cara, assim, ó, esse cara aqui aos 14 anos, o meu avô, né, os nossos avós contavam, né, morava na roça, aos 10 anos eu já saía com o pai para trabalhar às 4 da manhã, às 5 da manhã, tá, o cara sabia se virar de um modo incrível. O sujeito hoje, ele vai começar a pensar em se virar com 20 anos. sim. E aí isso É uma, ele acaba caindo assim até numa desesperança, né? Porque na hora que ele se toca, ele fala, cara, olha isso. O meu avô com 10 anos, ele estava na roça trabalhando. Eu não sei o que eu faço para eu arrumar um emprego. não sei ganhar dinheiro, não sei ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Isso. E aí, Aí a gente tem aí pessoas, cai, a cai gente nessa cria, desesperança, nesse desespero, né? E na sensação, no sentimento de impotência que a gente estava falando lá no começo, né? num sentimento de impotência total, num retraimento, numa falta de habilidade social. Se o sujeito não sabe colocar o peito para fora, conversar com, né, não consegue, não consegue, né, articular nada. E aí ele vai só se fechando no seu quarto, né? Ele arruma um concurso público lá, faz lá, né, um concursinho, né? Que é vida fácil, maciota, beleza, e, né, só voltar ali para o mundinho de prazer dele da pornografia. É, Isso que nós temos aqui 138, quase chegou a 140 pessoas nessa live. Nós precisamos voltar, né, nós homens, precisamos voltar a reconstruir isso, gente.
Nós precisamos voltar a reconstruir isso. Nós precisamos voltar, né? Nós não vamos escolher o fruto disso. Nós trazemos ainda algumas manchas, algumas máculas da nossa má formação por conta disso. Mas pense assim, você não vai colher o fruto disso. Você está trabalhando para os seus filhos e netos. Inclusive, seus netos. Uma coisa que eu até queria comentar, né? Hoje tem esse movimento MGTOW, né? Então, por conta de uma revolta com esse comportamento da mulher, os homens eles começam a achar que o caminho dele é cortar relações com a mulher e seguir a vida dele de acordo com os próprios interesses dele, né, etc. Cara, isso tá errado. Isso daqui, Tá errado. Você tá dando a resposta errada pro problema, né? Isso daqui só vai aumentar essa divisão e só vai causar uma perda maior ainda desses valores, desses princípios, né? O correto é que o homem ele entenda o papel dele e ele busque isso. E assim, mas o feminismo e as mulheres hoje não sabem valorizar isso no homem. Cara, de novo, a sua vida não é procurar uma mulher. A sua vida é trabalhar. Uma coisa que eu sempre vejo você falando, vejo o Ítalo falando, é viver para fora, né? Você não ficar enxergando a sua vida para dentro, o que eu quero, o que eu preciso, como eu gostaria. Não, é o que eu posso fazer pelo outro, pela minha família. É o que eu tenho para oferecer. Oi? É o que eu tenho para oferecer. Isso, exatamente. É viver para fora, o que eu faço pela minha sociedade. Então, o que você tem que fazer é isso, assume essa responsabilidade e cara, com o tempo, se isso é meio utopia, né? Mas assim, se todos os homens começassem a se comportar dessa forma, é natural. Isso sempre foi algo natural. Esses papéis do homem e da mulher sempre foram naturais. Então, ambos iriam se adequar. E eu acredito que isso deva partir do homem, né? Não adianta ficar esperando que as mulheres vão se dar conta do erro, do problema que é o feminismo. Não, o homem é a figura ativa, né? É de você que tem que partir. Aqui, de novo, aqui no pé do ouvido, né? Vai ficar esperando a mulher fazer alguma coisa? Vai esperar ela tomar a responsabilidade, assim, né? Foi isso que causou o problema em primeiro Foi isso que causou o problema. Foi isso que causou o problema. Foi assim, você confiar que a mulher resolveu o negócio todo ali, né? E você causou todo o problema, causou tudo que a gente está falando aqui. Né? E isso tem uma crise na religião, isso tem uma crise na vida espiritual do sujeito. Olha, a nossa religião hoje é toda feminilizada também. Né? O sujeito vai lá para a religião e ele vira uma mocinha, cá para nós também. Né? O sujeito vai lá, né? Então, cara, a gente tem 1 minuto para poder despedir do pessoal. Diogo, foi um prazer, cara, poder conversar contigo aqui. Pô, papo do caralho mesmo, bom demais. Espero que o pessoal tenha curtido, o pessoal tenha gostado. E, cara, espero poder falar mais disso daí contigo. Não, prazer foi meu, foi uma ótima conversa. Gostei bastante também. Foi. Espero que tenha sido útil aí pro pessoal. A gente espera que a gente tenha ajudado o pessoal aí a entender um pouco melhor esses 3 imperativos. Tá beleza? É isso então, pessoal. Agradeço aí a presença de todo mundo. Tá? A live vai ficar salva, vai ficar disponível aqui no meu Instagram por 24 horas. Tá? Então, mandem para todo mundo, printem a nossa live aqui, coloquem nos stories, marquem o Diogo, marquem o Miguel. E aí, Thaís, beleza? E é isso, cara. E é isso. Vamos para cima. O que vocês precisarem de mim, se vocês precisarem do Diogo, nós estamos aí. Valeu. Até mais. Deus. Tchau, tchau. Até mais.